Bom dia, meus amores, como é que vocês estão, gente? Chegou quarta-feira, hein? Temos aula hoje de ciência, no livro de ciências, reforço e ética, tá certo? Nós vamos falar hoje de ciências sobre os animais do passado, tá bom? E as páginas que nós iremos fazer são as 63 e 64, tá certo? Então vamos lá falar um pouquinho desses animais do passado. Gente, acredita-se que a vida tinha surgido na Terra há mais de 3 bilhões de anos, com seres microscópios. E ao longo do tempo, os seres foram evoluindo e sofrendo assim modificações em sua estrutura. O que acontece? Aí, com essa modificação, foram se dando origem a novas espécies, tá certo? Então, da mesma forma que os novos animais surgiram, outros também foram sendo extintos do planeta, como é o caso do dinossauro, por exemplo, né? Então, gente, os dinossauros habitavam a Terra há milhões de anos. E o motivo pelo qual esses répteis gigantes sumiram até hoje é desconhecido. A teoria mais aceita é de que uma série de catástrofes naturais aconteceram, como a erupção vulcânica, chuvas ácidas, aumento da temperatura, mais a colisão de um asteroide com um planeta, tenham levado esses dinossauros à extinção. Então, devido à mudança dinâmica da vida, os animais que existem atualmente são bem diferentes dos que habitavam a Terra na era passada, não é isso? Então, vamos ver aqui, gente, como são as descobertas, as informações sobre esses animais extintos. Como é que eles descobrem sobre esses animais extintos, dinossauros? Vamos ver. Então, por meio de fósseis, tá certo? Que o que são fósseis? São restos de vestígio de seres vivos, tá certo? Então, fósseis são restos ou vestígio de seres vivos que ficaram preservados em materiais como rochas, gelo ou até em resina produzida por vegetais. Também por meio de registro marcado nas rochas. É possível sim descobrir o peso, o tamanho, os hábitos alimentares e até mesmo a maneira como o animal se locomoviam, possibilitando assim uma investigação sobre vários seres que habitavam no nosso planeta, tá certo? Então, como se forma um fóssil? Quando o ser vivo morre, normalmente seu corpo entra no processo de decomposição e começa a se desintegrar, tá certo? Porém, em alguns casos, devido às condições do ambiente, o processo de decomposição é interrompido e partes do corpo do ser vivo ficam preservados, tá certo, meus amores? Então, a gente vai começar com o nosso primeiro quesitinho aqui. Vamos lá. Primeiro. Você vai ler com a tia, tá certo? Um texto. Vamos lá ler com a tia esse texto no primeiro quesito. Fazendo uma descoberta por acaso. Em 1938, um pescador na África do Sul puxou sua rede de pesca do mar, como fazia todos os dias. E, ao analisar os peixes capturados, encontrou um que nunca tinha visto antes. O nome desse peixe chamava-se selacanto, tá certo? Acontece que os selacantos formam um grupo de peixes pré-históricos, considerados extintos há cerca de 65 milhões de anos e até aquele momento só eram conhecidos por registros fósseis. Os selacantos são animais que vivem no fundo dos oceanos,
com olhos adaptados para enxergar em ambiente com pouca luz e escamas rígidas que funcionam como uma armadura, dando-lhes uma aparência pré-histórica. Depois da primeira descoberta, já foram encontrados selacantos em mais de 5 locais diferentes do planeta. Atualmente existe um programa de conservação que realiza ações visando proteger esses seres tão antigos, tá certo? E aqui nós temos um selacanto, ó, que é esse peixe aqui. Vendo ele? Tá aí no livro de vocês. Então, nós vamos fazer letra A. Em sua opinião, o ambiente em que o selacanto vivia há milhões de anos continua semelhante ao atual? Justifique sua resposta. Se sim, aí você vai dizer por quê. E se não, também, tá? Letra B. Como era possível saber informações a respeito de selacantos antes mesmo de encontrarem um indivíduo vivo? Tá certo? Aí você vai colocar como é possível, né? Saber informação a respeito dos selacantos antes mesmo de ser encontrado um indivíduo vivo, tá? Vamos para o nosso segundo. Leia a frase a seguir e depois comente-a no espaço abaixo. Então, aqui eu tenho uma frase. Os dinossauros nunca existiram, pois não há evidência sobre a vida desses seres. Então, você vai ler essa frase e depois você vai comentar no espaço abaixo, porque a frase é essa, né? Dizendo que os dinossauros nunca existiram, porque não há evidência sobre estes seres. E aí você vai dizer se você acha que sim, se a frase está certa, se a frase está errada. E aí você vai dizer por quê, tá certo? Vamos para o nosso terceiro quesito. Qual a teoria mais aceita para explicar a extinção dos dinossauros? E aí você vai escrever, tá? Quarto quesito. Faça no espaço abaixo um esquema com os desenhos e frases explicando como ocorre o processo de fossilização de um animal, tá certo? Aí você tem um espaço e você vai fazer um esquema, tá certo? Desenhando e escrevendo também sobre como ocorre o processo de fossilização de um animal, tá bom? Quinto quesito. Observe as imagens e responda. Aqui eu tenho aí o esqueleto de 2 dinossauros, tá certo? Letra A. O que podemos descobrir a partir da investigação sobre um fóssil? Né? O que é possível descobrir observando o fóssil, né? A partir dos fósseis? O que é que nós podemos descobrir desses animais? Letra B. O que pode ser percebido de diferente na dentição dos esqueletos mostrado acima? E aí você vai dizer esta, né? O dinossauro A. Qual a diferença da sua dentição? Aí depois você vai para o B e assim por diante. Letra C. Observando a dentição de cada animal acima, classifique-os de acordo com os seus possíveis hábitos alimentares, tá certo? Então, carnívoro e herbívoro. Aqui eu tenho 2 dinossauros, um é carnívoro e outro é herbívoro. O carnívoro se alimenta de quê? O herbívoro se alimenta do quê? E aí você vai escrever, tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro, ó, de ciências, tá? Vamos para o nosso livro de reforço. Vamos ver qual é a página que nós iremos fazer no nosso livro de reforço. Gente, no livro de reforço, nós iremos fazer as páginas 156 a 158, tá? 156 a 158. Vamos para o nosso primeiro quesito.
Complete as frases com as palavras do quadro. Então, dentro do quadro eu tenho as palavras diferentes, extintos, dinossauros, passadas, gigantes, animais e surgiram. Então, letra A, os, aí você vai completar A, B e C, todas essas frases, tá certo? Segundo quesito. Leia a informação e marque com X a que está se referindo. Então, a informação é: são restos ou vestígios de seres vivos que ficaram preservados em materiais como rocha, gelo ou até em resina produzida por vegetais. Então, essa frase, ela está falando de quê? Ela está se referindo a quê? Aos dinossauros, aos asteroides ou aos fósseis. E aí você irá marcar, tá? Terceiro quesito. Ordene as sílabas e descubra o que mais pode ser preservado dos animais, além de parte dos organismos. E aqui eu tenho A, B e C. E aí várias sílabas para você organizar e descobrir, tá bom? Quarto quesito. Baseado no que foi estudado, explica o que é âmbar. O que é âmbar? E aí você vai escrever aqui o que é âmbar, tá certo? Vamos para o nosso quinto quesito. Pesquise, recorte e cole uma figura de um dinossauro e escreva informações sobre ele, tá certo? Então você vai pesquisar e vai colar. E vai ver as informações sobre estes animais. Se por acaso você não tiver como colar esse animal, você pode desenhar. Aí você pesquisa, tá certo? Por exemplo, você desenha um dinossauro e pesquisa sobre ele e escreve nas linhas abaixo, tá bom? Vamos para o nosso sexto quesito. Pesquise informações dos animais em extinção, citado abaixo, que no futuro poderão ser chamados de animais do passado. Então aqui eu tenho, você vai pesquisar sobre o mico-leão dourado, você vai pesquisar sobre o muruqui, sobre a ararinha azul e sobre a anta, tá certo? Então você vai pesquisar sobre estes animais que estão em extinção. Nós vamos para o nosso sétimo quesito. Quais atitudes devemos ter para que no futuro os animais acima que você pesquisou continue existindo na fauna do Brasil? Quais são essas atitudes que devemos fazer para que esses animais, o mico-leão dourado, a ararinha azul, a anta, eles continuem na nossa fauna, né? Eles sejam preservados. O que é que a gente pode fazer? E aí você vai escrever, tá certo, meus amores? Bom, gente, esse foi o nosso livro de reforço, tá certo? Vamos agora para o nosso livro de ética, tá certo? Ética, nós iremos fazer as páginas 41, 43, 44 e 45, tá? Esse é o de ética. Nós vamos falar sobre a água e eu quero que vocês me acompanhem, tá bom? Vamos ler um pouquinho sobre a água. A água. Oba, histórias de uma gotinha. Vamos ler com a tia? Vamos lá. Meu nome é Guta. Sou uma gotinha que fica muito brava quando vê as pessoas desperdiçando água. Sil, quem está chamando? Sou eu, a Guta. Pare já de lavar essa calçada com mangueira e pegue uma vassoura. Será que você não sabe que a água é um bem precioso? Ah, desculpe-me, Guta. Vou desligar a mangueira.
Perdoe-me, onde eu estava mesmo? Assim, estava contando a minha história. Quando caiu aqui na terra como forma de chuva, vou para o fundo do solo e acabo caindo em algum riozinho. Viajo por muitas terras e o sol quente faz com que eu me transforme em vapor de água. Eu me junto novamente com muitas outras gotas e fico na forma de nuvem. Se aparece um ventinho mais frio, oba! Viro chuva e caio na terra de novo para conhecer outros lugares. Mas, ultimamente, os rios têm ficado muito poluídos. Muito lixo, muita sujeira que fazem mal à natureza e às pessoas também. Por isso, conto com a ajuda de vocês, crianças, para contar para todo mundo sobre a importância da água que bebemos, que utilizamos para a limpeza e que traz vida para os animais e as plantas. Não deixe que ninguém jogue lixo em lagoas e rios. Expliquem aos seus familiares que não devemos desperdiçar água. Não é bom vermos água limpinha correndo pelos rios e mares. Não é bom ver água limpinha correndo pelos rios e mares? Muito bom, né, gente? Bem, vou me despedindo, deixando essa importante missão para vocês. Quem sabe a gente não se encontra em alguma torneira ou chuveiro por aí, né? Então, essa foi a historinha da água, a gotinha chamada Guta, tá? Então, de acordo com o texto, desenhe o ciclo da água. E aí você vai desenhar o ciclo da água nesse espaço abaixo, tá certo? Vamos para o nosso... Vamos lá, gente, ainda tem aqui um texto ainda, né? Falando sobre a água, tá certo? E a gente vai ler ele para poder responder, né? Vamos lá. Nosso planeta é conhecido como planeta água. É por termos tantos rios, fontes, lagoas e mares que somos assim chamados por nós mesmos. A água, como já sabemos, é fonte de nossa vida. Como a fauna e a flora, esse elemento da natureza nunca foi causa de preocupação. Há alguns anos, porém, estudos comprovaram que a nossa amiga água está muito poluída. Por causa do clima, muitos lugares onde havia água estão secando ou já secaram. Não vivemos sem água. Somos seres vivos que não suportaria dias sem beber água. A água exerce um papel tão importante em nossa vida que perdê-la significa dizer que não mais haverá vida. A higiene pessoal e a limpeza dos espaços são feitas com água. A hidrelétrica são fábricas de energias que dependem exclusivamente da água. Sem a água não há energia. Veja o quão importante é a água. Aí, os amigos da água entram em ação. Nas escolas, nos programas de televisão, o cuidado com o desperdício da água tem sido causa de palestras, debates e buscas de soluções. Ela é o bem maior em nossa vida. Acredita-se que, no futuro, quem tiver água em seu país será considerado poderoso e nem o ouro terá tanto valor. Portanto, ser amigo da água é defendê-la, evitar o desperdício, já é uma grande atitude. Os defensores e amigos da água são muitos. Existem pessoas que cuidam do tratamento da água poluída. E como isso é possível? É a reciclagem da água? Sim, a reciclagem da água. A água também pode ser reciclada, isso pode. Dessa forma, ela vai sendo reaproveitada sempre, né?
Para o tratamento da água, é necessário o governo se comprometer e o povo exigir que o tratamento seja feito. O problema é que não é um trabalho fácil, pois custa caro, mas vale a pena. A água é o nosso grande tesouro. Todos os seres vivos dependem dela para existir. A água que você utiliza em sua casa ou em seu prédio é controlada pelo hidrômetro, né? Aquele aparelho que mede a quantidade de água que se consome. Essa quantidade varia de acordo com o clima e a região em que o indivíduo mora. Por isso, é importante evitar o desperdício. Usamos apenas a quantidade necessária de água. Não é verdade? Escovar os dentes, fechar a torneirinha. Se tiver a torneira da pia tá pingando, avisar a mamãe para consertar. Não é isso, meus amores? Não pode estar desperdiçando a água. A água é o nosso bem maior e a gente, como seres vivos, não vamos viver sem ela, né? Então, você sabia para onde vai a água depois do uso? Usamos águas nas atividades do dia a dia, como tomar banho, regar as plantas, escovar os dentes. Mas para onde vai a água depois que ela desce da pia? Infelizmente, em nosso país, não temos uma rede completa de esgoto e só uma pequena parte da água que desce pelos canos recebe tratamento adequado. O restante é despejado em rios e também no mar. Devemos exigir o tratamento adequado do nosso esgoto e procurar não poluir os rios ou mar, pois a água deles é muito importante para a nossa vida, né, gente? Então, a gente precisa também fazer a nossa parte, né? Parar de jogar sujeira nos rios, né? Muitas vezes a gente vai à praia e a gente se alimenta, come alguma coisa e deixa lá na areia, aí a água vem, já vai levando, né, para o nosso mar. Então, além dos governantes, eu e você, nós precisamos sim, né, ter essa consciência, né, de deixar de poluir a água, não é isso? Então, meus amores, vamos para o nosso primeiro quesito. Observe o planeta Terra e pinte. De azul, a água. De marrom, a Terra, tá certo? Então, aqui eu tenho um globo, né? Um planeta Terra. Então, de azul, você vai pintar a água. De marrom, a Terra, tá? Segundo. Complete o texto com as palavras do quadro. Então, tem o planeta, rios, água, mares, terra e lagoa. Nosso planeta tem uma maior quantidade de... E aí você vai completar, tá certo? Terceiro. No Brasil, qual a região que mais sofre com a falta de água? Pesquise e escreva abaixo. Então, qual é a região, né, que mais sofre sem água? E aí nós vamos ver qual é essa região, você vai pesquisar e vai escrever, tá? Quarto quesito. Lembrando que é uma daquelas 5 regiões que nós estudamos, tá certo? De geografia. Quarto quesito. Observe o quadro pintado de camponeses nordestinos. Você vai observar esse quadro aqui, tá? Aí, letra A. O que a imagem do quadro representa, né? E aí, o que é que está representando esse quadro aqui? Letra B. O que você acha que poderia ser feito para diminuir o sofrimento das pessoas que sofrem com a seca, ou seja, a falta d'água? O que é que você acha que deveria ser feito, né? Então, meus amores, nós vamos para nossa página 44, tá? A água é uma fonte de vida. Nós vamos para o nosso quinto. A água é fonte de vida e saúde. Evitando o desperdício, protegendo o meio ambiente, o planeta Terra tem muita água. No entanto, só uma pequena parte dessa água é adequada para o consumo. Essa pequena parte é o que dispomos para continuar existindo.
Diante dessas informações, assinale com um X as alternativas que representam as frases corretas para evitar o desperdício de água. Então, aqui eu tenho, ó, tomar banho 4 vezes por dia. Você evita desperdício de água fazendo isso. Tomar banho, fechando o chuveiro na hora de se ensaboar. Escovar os dentes com bastante água para evitar cáries. Ao escovar os dentes, só abrir a torneira na hora de levar água à boca. Usar a máquina de lavar todos os dias, tá certo? Juntar o máximo de roupa permitido pela máquina e só então lavá-las. Observar os pingos das torneiras e fechar ou consertar. Verificar se há vazamento na bacia sanitária. Então, você vai marcar somente aquela frase correta, que evita o desperdício de água, tá certo? Então, vamos lá para o nosso 6º quesito. Observe a imagem e responda a questão abaixo. Então, aqui eu tenho essa imagem aqui, ó. Tá? Aí você vai responder. É importante esse processo porque eu tenho aqui, né, um processo de água. Esse processo, ele é importante por quê? Tá certo? Vamos aqui para a página 45, tá certo? Na verdade, crianças, vocês vão fazer somente até a página 44. Eu vou ter até a página 45, mas vocês irão fazer somente até a página 44, tá certo? Só até a página 44, tá bom, meus amores? A 45 a gente vai fazer na próxima aula, tá? Bom, meus amores, este foi o nosso livro de ética, tá certo? E essa foi o nosso término de nossa aula de hoje, ó. Beijo no coração de vocês. Até amanhã, tá certo? Boa aula, tchau.